Olá, eu sou o Rony e esse é o canal Descômodo. Muitas pessoas hoje se perguntam o que é fascismo. E de tanto elas perguntarem, muitas pessoas começaram a responder, só que de forma bem tendenciosa e sempre com o intuito de favorecer as suas narrativas políticas. Basicamente todo mundo já sabe o que é fascismo, né? Mas tem uma dificuldade muito grande das pessoas de tentarem concretizar o que é de fato o fascismo. E na própria internet já encontramos vários vídeos tentando explicar o que é o fascismo. Porém, eles mesmos já falam da dificuldade de concretizar o que é o fascismo. Então, a meu ver, para a gente entender realmente o que significa o fascismo, a gente tem que entender ele na sua totalidade. Então, a gente tem que voltar atrás e procurar entender da onde ele veio, e não simplesmente o que eles fizeram. Bom, mas o que o fascismo, o socialismo, o nazismo têm em comum? Todos eles são irmãos que têm a mesma mãe, o coletivismo. Cada um desses sistemas vai encontrar uma forma para justificar a expansão do poder do Estado. Isso tudo para pôr em prática os seus pensamentos, sempre partindo do coletivismo com uma justificativa. O fascismo se consagrou com Benedetto Mussolini, que nasceu em berço de pais socialistas. O pai dele era tão socialista que deu o nome do próprio filho para homenagear um revolucionário chamado Benedetto Juarez Albatizar. Pela influência do pai dele, Mussolini obviamente se tornou revolucionário também. Extremamente ativo na política socialista, ele entrou para um partido socialista italiano. Mais tarde, se decepcionando com o socialismo, Mussolini e outros socialistas anarquistas frustrados mudaram radicalmente seu pensamento e vieram se tornar nacionalistas corporativistas, largando de vez as ideias esquerdistas, mas jamais o seu ideal revolucionário e coletivista. Mais tarde, Mussolini criou o grupo Feiti Italia Combattimento, que era um grupo que defendia o nacionalismo. Esse grupo mais tarde veio a ser o Partido Nacional Fascista. O termo fascismo é derivado da palavra latim fasces, um feixe de palha mantido junto a uma tira de couro amarrada em um machado. Esse símbolo era símbolo de poder conferido aos magistrados na República Romana de flagelar e decapitar cidadãos desobedientes. Por esse símbolo, seus seguidores passaram a se chamar fascistas. O símbolo dos fascistas simbolizava a força pela união. Uma única haste é facilmente quebrada, enquanto todo feixe é difícil de se quebrar. Fascismo é o mais puro e nítido coletivismo, a nação sob o indivíduo, tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Sua frustração não se voltou apenas aos socialistas de esquerda. Os ideais liberais de que o Estado não deve se intrometer nas ações econômicas, deixando os agentes privados trocarem suas propriedades com livre mercado, o velho laissez-faire era visto como uma insanidade e algo perigoso por parte de Mussolini. Ele acreditava no controle absoluto de tudo e de todos, usando os poderes do Estado para conseguir a unificação da nação. Há um propósito maior, cidadãos livres e não unidos em um coletivo, era visto como areias escorregando entre os dedos das mãos estatais, diferente de um coletivo, um bloco unido, fácil de manusear. Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Todos esses ideais coletivistas de Mussolini nada mais são que ideais socialistas. Há um grande equívoco hoje em dia de que foi Marx e Engels que inventaram o socialismo. Pelo contrário, antes mesmo de Marx saber escrever, já se tinha pensadores com ideias socialistas. O socialismo não está intrinsecamente ligado ao marxismo, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Exemplo disso é o outro regime fascista conhecido como nazismo. Isso responde porque o nome do partido nazista era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O socialismo é a ciência de lidar com o bem comum. O comunismo não é socialismo. O marxismo não é socialismo. Os marxistas roubaram o termo e confundiram o seu significado. Eu tirarei o socialismo dos socialistas. Hitler era socialista. Todos esses caras citados eram. A questão é que cada um deles tinha sua ideia coletivista, o seu socialismo. Uma sopa de legumes é diferente de uma sopa de carne, mas as duas continuam sendo sopas. E isso fica mais claro quando se lê os intelectuais nazistas como Oswald Spengler, Ernst Sombart, Friedrich List, Fachach von Stein, Konstantin Franz. Pela similaridade entre esses sistemas, filhos do coletivismo, Hayek mostra no livro O Caminho da Servidão a facilidade que muitas pessoas tinham para mudar de lado, de fascistas para nazistas ou nazistas para fascistas, o que nada mais era que um regime parecido com outro, porém com finalidades diferentes. E como os governos miravam nos jovens ativamente políticos para confundi-los a trocar de lado.
Alguns socialistas eram internacionalistas, outros nacionalistas, mas no fundo todos eram socialistas. Todos eles queriam a mesma coisa, impor o seu verdadeiro socialismo. Como o intelectual nazista Arthur Moller von der Bruck, no livro Germany's Third Party, o socialismo internacional não existe. O socialismo começa onde o marxismo termina. Moller acreditava que cada povo tinha o seu socialismo, e essa deveria ser a base do Terceiro Império. Os socialistas nazistas atacavam fortemente os ideais de liberdade ao indivíduo defendido pelos liberais. Os socialistas nazistas tinham mais medo da liberdade do indivíduo e da democracia vinda dos liberais do que do próprio socialismo marxista. As doutrinas pelas quais as gerações anteriores às lideranças alemãs tinham se pautado não se opunham aos elementos socialistas dos marxistas, e sim aos elementos liberais, que este continha seu internacionalismo e sua democracia, ao se evidenciar cada vez mais que esses elementos eram justamente os que continham um obstáculo à realização do socialismo. Os socialistas da esquerda aproximam-se cada vez mais dos da direita. Foi a unificação das forças anticapitalistas da esquerda e da direita, a fusão do socialismo radical e do socialismo conservador que destruiu a Alemanha, tudo o que havia de liberal. Os liberais apresentavam uma ameaça maior para os nazistas, justamente pela defesa da liberdade e do individualismo. Pontos em que os nazistas e os fascistas acreditavam ser ameaçador aos seus ideais coletivistas. A liberdade traria a miscigenação, batendo de frente com o socialismo conservador revolucionário do nazismo, como o alemão Meyer fala. O seu sonho, o liberalismo, é a grande internacional, na qual as diferenças de povos e línguas e raças e cultura serão obliteradas. É verdade que Hitler não era totalmente contra a propriedade privada. Isso é só usado por muitos marxistas para defender que nazismo e socialismo são antagônicos, como se só o fato deles serem coletivistas e socialistas já não mostrasse a similaridade entre eles. Muitos dizem que por isso Hitler apoiava o capitalismo. Eu já ouvi isso. Com meias verdades você vai aonde você quer. Você conta a história que você quiser. E quem não conhece, acredita. Mas será mesmo que era isso que acontecia na prática? Não. No nazismo, a propriedade só era sua porque ela tinha o intuito de servir à nação, ao coletivo. Uma ideia bem diferente de agentes privados trocando suas propriedades, que é a premissa capitalista. Existia uma linha hierárquica de Führer, começando com Hitler, que era o Führermeister. Os ex-agentes privados, agora chamados de Betriebsführer, nada mais eram que gerentes de seus próprios negócios, agora que suas empresas foram nacionalizadas e agora servem ao Estado. Esses ex-empresários zeladores de suas próprias empresas recebiam ordem do Ministério da Economia do Império, que determinava a essas empresas o que produzir, a quantidade, a que preço, para quem e que salário os trabalhadores ganhariam. Isso mesmo, a economia nazista era inteiramente controlada pelo Estado. Socialismo. Como que um sistema em que o dono da própria empresa não pode escolher o próprio salário ou o que produzir é um sistema capitalista? É sério? Alguém pode me explicar? Empresas não precisam ter agentes do Estado no cargo de diretor, de gerente, para ser socialismo. Isso não importa, basta as empresas serem controladas pelo Estado. O fato de Mussolini ser contra o comunismo não desfaz o fato dele ser um socialista. Um país capitalista brigar com outro também não o torna comunista. Os nazistas querendo acabar com os comunistas não desfaz o fato deles serem socialistas. Eles apenas eram socialistas, conservadores, revolucionários. Cada um deles quer implementar o seu socialismo, porque todos eles nascem da mesma mãe, o coletivismo. E nada de bom vai sair dali. Eu quero deixar claro que nem todo coletivismo é necessariamente socialista. Uma sociedade é coletivista e nem por isso é socialista. A diferença é que essa socialização é feita de maneira voluntária, diferente do socialismo, que é resultado de quando um grupo de pessoas impõe seus ideais coletivistas de maneira forçada, obrigando as pessoas a socializar sua propriedade. E se essas governanças usam esses indivíduos, agora coletivo, para alcançar os seus objetivos, o povo está sendo usado como um meio para chegar nos fins do Estado. Logo, nada mais são que sua propriedade. Pessoas que não podem escolher o que trabalhar, o que produzir. Eu tenho um nome para isso. Outra coisa que muitos usam para jogar o nazismo na conta da direita é o fato deles serem conservadores. O pensamento conservador alemão, na sua superficialidade, tem semelhanças aparentes com a do conservadorismo à direita,
como Mahler fala, a qual Hitler assumidamente era fã. O reacionário vê o mundo como ele conheceu, o conservador vê como ele foi e sempre será. Ele distingue o transitório do eterno. Ele, conservador, não tem ambição de ver o mundo como um museu. Ele o prefere como oficina, onde ele pode criar coisas que servirão como novas pazes. Seu pensamento difere do revolucionário, em que não confia em coisas que nasceram rapidamente do caos dos tumultos. As coisas possuem valor para ele apenas quando ela possui certa estabilidade. Valores estáveis surgem da tradição, onde ele pode criar coisas que servirão como novas pazes. Mahler fala que o conservadorismo revolucionário é um conservadorismo que funde ideias conservadoras e revolucionárias para o benefício da nação. O pensamento conservador revolucionário é o único que, em épocas de reviravoltas, garante a continuidade da história e a preserva tanto contra a reação como contra o caos. Os conservadores alemães, apesar de odiarem o materialismo hegeliano, eram totalmente materialistas. O próprio Hitler confessou em uma conversa privada com Hermann Röchling, antes da fama, que, abre aspas, havia aprendido muito com o marxismo, fecha aspas, e se orgulhava de estar se aprofundando na lógica marxista. Na sua famosa biografia, Hitler fala que sua doutrina era diferente da do marxismo porque, segundo ele percebia a importância das raças, porém deixava explícito que poderia ser facilmente como mera derivada. Hitler tinha um lado de proletariado que muitos nazistas como Mahler não gostavam, até mesmo do seu exagero ao combater os judeus, mesmo Mahler conhecendo os problemas. Não só Hitler, mas os socialistas nazistas tinham um pensamento conservador totalmente materialista. Mahler fala: a consciência da nacionalidade significa a consciência dos valores vivos de uma nação. Não só os alemães que falam alemão, ou nasceram na Alemanha, ou possuem direitos de cidadania. O conservadorismo busca preservar os valores de uma nação, tanto pela conservação dos valores tradicionais, na medida em que estes ainda possuem poder de crescimento, e assimilando novos valores que ampliam a vitalidade de uma nação. Valores históricos materialistas que é contra do conservadorismo pregado pelos conservadores da direita, que era justificado pelo justnaturalismo e não pela história. Direito natural, vida, propriedade e liberdade, preservação dos pilares da sociedade ocidental, moral cristã, direito romano e filosofia grega. Esse conservadorismo, diferente do alemão, não deposita suas bases em algo mutável e materialista. O conservadorismo acredita em valores atemporais, inerentes à nossa existência, valores que não vêm de nós mesmos. Fascistas como Gentili, que foi uma grande fonte para Mussolini, botava o indivíduo como algo insignificante fora do Estado, indo contra o individualismo pregado pelos conservadores, a qual Gentili delegava ao Estado o poder de entrar e governar na família, deixando o Estado, por exemplo, assumir a responsabilidade dos pais de educar os seus filhos, porque antes de nascer para os fascistas, os filhos pertenciam ao Estado e não aos pais, acabando totalmente com a estrutura familiar, tanto defendida pelos conservadores à direita. Seria muita desonestidade da minha parte falar para um desavisado que o nazismo é um socialista marxista, só porque tem o nome socialista. Nazismo é socialismo, mas não é marxista, é outro coletivismo. Seria desonesto, como muitos historiadores vêm fazendo, ao atribuir o nazismo como de direita só pelo simples fato dele ser conservador, sem mesmo definir antes o que é conservadorismo e que tipo de conservadorismo estamos falando, dando a impressão que estamos falando do conservador defendido pelos justnaturalistas, como conhecemos aqui. E quando vemos sua definição, é um conservadorismo revolucionário, materialista e antagônicos ao que conhecemos. Pegue conservadores nazistas como Hitler, de Brook, e compare com pensadores conservadores da direita. Se tu me dizer que eles estão falando a mesma coisa, você está sendo um mentiroso sem vergonha. No livro Caminho da Servidão, Hayek demonstra como esses regimes são extremamente parecidos. Muitas pessoas não sabiam se eram socialistas marxistas, nazistas, fascistas, pela semelhança entre esses regimes, e era muito comum trocar de lado, como aconteceu com o próprio Mussolini. Enquanto os progressistas na Inglaterra e em outros países ainda se iludiam julgando que o comunismo e o fascismo eram polos opostos, o número cada vez maior de pessoas começava a indagar se essas novas tiranias não seriam o resultado das mesmas tendências. Os próprios comunistas devem ter ficado um tanto abalados com o depoimento como o de Max Weissmann, velho amigo de Lenin, compelido a admitir que, ao invés de melhor, o stalinismo é pior que o fascismo, mais cruel, bárbaro, injusto, imoral,
antidemocrático e sem a atenuante de qualquer esperança ou escrúpulo, de sorte que seria mais correto defini-lo como superfascista. É muito conveniente falar que o fascismo é de direita simplesmente por se opor à esquerda. Eu não quero falar sobre as limitações sobre o termo esquerda e direita, mas isso é para outro vídeo. Muitos grupos estão dizendo que ser fascista é perseguir as minorias. Porém, perseguir os gays não é necessariamente uma característica do fascismo. Isso vem sido usado de maneira extremamente tendenciosa. O fascismo está ligado ao coletivismo, como eu demonstrei. Não importa que ele veio. Mussolini, Hitler, eles tinham pensamentos diferentes em muitos pontos, e mesmo assim ambos são fascistas. Se perseguir gays é uma atitude fascista, por que Che Guevara não é considerado um, já que executou vários homossexuais, os quais ele assumidamente detestava? Até mesmo Fidel, que Che Guevara apoiava, fez vários campos de concentração com trabalho forçado em condições subhumanas, simplesmente para torturar gays e afeminados com intuitos de fazê-lo renunciar às suas perversões, as quais eles viam que eram frutos do capitalismo e da liberdade econômica moralmente corrosiva. Se perseguir as minorias e ser racista é uma característica fascista, por que o Che não foi considerado um ao dizer que negro é indolente, pobre porque não sabe economizar o seu dinheiro e gasta com bobagens, ao contrário do branco europeu? Se é socialismo marxista, internacionalista, socialismo nazista nacionalista, fascismo nacionalista, pouco me importa o nome bonitinho para coletivismo. Pouco me importa seus ideais. O que me importa é que eles querem controlar a população. Bem, sabemos que isso nunca vai acontecer na Suíça, né? Se Hitler, Mussolini e Stalin sentassem em uma mesa para conversar sobre métodos para botar em prática o que cada um pensa, teriam pouquíssimas discordâncias acerca da autoridade estatal interferindo na vida dos indivíduos e controle econômico. No coletivo não existe indivíduo, não existe você. Não existe suas vontades, só existe a vontade da nação, da comunidade. Ouse sair dela e você verá as consequências. Ouse falar qualquer coisa fora da cartilha coletivista e você sofrerá as consequências. No coletivismo, o indivíduo some e dá voz ao nós. Você é só um número na massa. A menor minoria é o indivíduo. Seja contra tudo que queira tirar seu direito de liberdade, tudo que queira controlar a sua propriedade. Deixei todas as referências que eu usei na descrição. Quero muito fazer um vídeo falando só sobre nazismo e se chamará As Raízes Socialistas do Nazismo. Se inscreve no canal, dê joinha, compartilhe. Valeu, até a próxima.